A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 8. Judy olhava com ódio para o telefone preto que ainda segurava com toda a força, deixando os nós dos dedos esbranquiçados. Ouvia a lenta, marcial batida de tambor de seu coração. Chefe, murmurou Danny. Merda, chefe. Ele riu. Um riso ralo, entrecortado sem humor. Que diabo foi isso? Judy ordenou mentalmente que a mão se abrisse, que soltasse o fone. A mão não queria. Ele sabia que Danny fizera uma pergunta, mas era como uma voz ouvida por acaso através de uma porta fechada. Parte de uma conversa que acontecia em outro aposento, sem nenhuma relação com ele. Estava começando a absorver a ideia de que Flórida estava morta. Da primeira vez que ouvira dizer que ela se matara, quando Jessica Price atirou isso na sua cara, aquilo não tinha significado nada, porque ele não deixou que significasse. Agora, no entanto, não havia escapatória. Experimentava o conhecimento da morte dela no sangue, que ficava pesado, grosso e estranho dentro dele. Judy não achava possível que ela tivesse morrido, que alguém com quem compartilhara sua cama pudesse estar agora debaixo da terra. Flórida tinha 26, não, 27 anos. Tinha 26 quando foi embora, quando ele a mandou embora. Tinha 26, mas fazia perguntas como uma menininha de 4 anos. Você vai sempre pescar no lago Pontchartrain? Qual foi o melhor cachorro que você teve? O que você acha que acontece conosco quando morremos? Perguntas em número suficiente para enlouquecer um homem. Ela temia estar ficando louca. Andava deprimida. Não porque isso estivesse na moda, o que era a motivação de algumas meninas góticas, mas clinicamente. Vivera dominada pela depressão nos últimos 2 meses que passaram juntos. Não dormia, chorava sem motivo, esquecia até de se vestir. Ficava horas olhando para a TV sem querer ligá-la. Atendia ao telefone quando ele tocava, mas não dizia nada. Só ficava parada segurando o fone, como se alguém tivesse apertado um botão para desligá-la. Mas, antes disso, os dois haviam passado dias de verão no celeiro enquanto ele reconstruía o Mustang. Com John Prine no rádio, o doce cheiro do feno cozinhando no calor e tardes cheias de perguntas ociosas e sem sentido, o interrogar interminável que era, dependendo do momento, fatigante, divertido ou erótico. Lembrou-se do corpo dela, tatuado e branco como a neve, com os joelhos ossudos e as coxas magrelas de uma corredora de longa distância. A respiração dela em seu pescoço. Ei, disse Danny. Estendeu o braço, os dedos encostando de leve no pulso de Judy. Com aquele toque, a mão dele se abriu bruscamente, soltando o fone. Está tudo bem com você? Não sei. Não quer me dizer o que está acontecendo? Lentamente, Judy ergueu os olhos. Danny estava de pé, debruçado sobre a escrivaninha. Tinha perdido um pouco de sua cor e as sardas amarelo-avermelhadas sobressaíam em meio aos brancos da face. Danny fora amigo dela. Daquele modo não ameaçador, descontraído, levemente impessoal com quem se tornara amigo de todas as garotas de Judy. Fazia o papel do gay boa-praça, gentil e compreensivo. Alguém em que podiam confiar para guardar seus segredos. Alguém com quem podiam desabafar e fofocar. Alguém que se proporcionava intimamente sem envolvimento. Alguém que diria a elas coisas sobre Judy que Judy não ia lhes dizer. A irmã de Danny tomara uma overdose de heroína quando ele era calouro na universidade. A mãe dele se enforcara 6 meses depois e fora Danny que a encontrara morta. O corpo pendia do único caibro da despensa, os dedos dos pés apontados para baixo, girando em pequenos círculos sobre um banquinho derrubado. Ninguém precisava ser psicólogo para ver que o duplo impacto das mortes da irmã e da mãe também liquidara uma parte de Danny, congelando-o nos 19 anos.
Embora ele não usasse unhas pintadas de esmalte preto ou argolas nos lábios, de certo modo seu fascínio por Judy não era muito diferente da atração que meninas como Georgia ou Flórida sentiam por ele. Judy colecionava essas pessoas quase exatamente do mesmo modo que o flautista de Hamelin colecionava ratos e crianças. Compunha melodias tiradas da raiva, da perversão, da dor, e elas vinham a ele, deslizando com a música, esperando que ele as deixasse cantar junto. Judy não queria contar a Danny o que Flórida tinha feito a si própria. Queria poupá-lo. Seria melhor não dizer. Não tinha certeza de como ele reagiria. Mas acabou contando mesmo assim. Anna McDermott. Ela cortou os pulsos. A mulher com quem acabei de falar é a irmã dela. Flórida? Disse Danny. Ele afundou na cadeira, que estalou com seu peso. Danny parecia ter perdido o fôlego. Pressionou as mãos contra a barriga e se inclinou um pouco para a frente, como se estivesse com cólica. Merda! Que merda! Disse em voz baixa. Nunca essas palavras soaram tão adequadas. Seguiu-se um silêncio. Judy reparou pela primeira vez que o rádio estava ligado, murmurando baixo. Trent Reznor cantava dizendo que estava pronto para desistir de seu império de lama. Era engraçado ouvir Nine Inch Nails naquele momento. Judy conhecera a Flórida nos bastidores de um show de Trent Reznor. A realidade da morte dela o atingiu de novo, de cima a baixo, como se estivesse tomando consciência pela primeira vez do que havia acontecido. Você vai sempre pescar no lago Pontchartrain? E então o choque começou a se fundir com um ressentimento doentio. A morte de Anna era tão sem sentido, estúpida e egoísta, que era impossível não odiá-la um pouco. Não querer xingá-la. Entretanto, nunca mais poderia dizer o que sentia para ela, porque estava morta. Deixou algum bilhete? Perguntou Danny. Não sei. Não obtive muita informação da irmã. Não foi o telefonema mais produtivo do mundo. Talvez você tenha reparado. Mas Danny não prestara atenção. Às vezes saíamos para tomar umas margaritas, disse ele. Ela era uma garota incrivelmente meiga. Ela e suas perguntas. Um dia me perguntou se eu tinha um lugar preferido para ver a chuva quando era criança. Como se pode fazer uma pergunta assim tão incrível? Ela me fez fechar os olhos e descrever como era a paisagem do lado de fora da janela do meu quarto quando estava chovendo. 10 minutos nisso. Você nunca sabia o que ela ia perguntar depois. Fomos parceiros quase em tempo integral. Não entendo. Quero dizer, sei que estava deprimida. Ela me falou nisso. Mas ela realmente não queria estar. Será que não pensou em ligar para um de nós antes de fazer algo como... Será que não pensou em nos dar uma chance de convencê-la a não fazer isso? Acho que não. De certa forma, Danny parecia ter minguado nos últimos minutos, recolhendo-se dentro de si mesmo. E a irmã? Continuou ele. A irmã acha que a culpa é sua? Bem, isso é loucura. Mas a voz de Danny estava fraca e Judy achou que ele já não parecia inteiramente seguro de si. Acredito que sim. Ela enfrentava problemas emocionais bem antes de conhecer você, disse Danny com um pouco mais de confiança. Acho que é coisa de família, disse Judy. É. Danny se inclinou de novo para a frente. Quero dizer, que diabos está acontecendo? Foi a irmã de Anna quem vendeu o fantasma para você? O paletó do morto? Não estou entendendo nada. Por que você quis ligar para ela? Judy não queria contar a Danny o que tinha visto na noite anterior. Naquele momento, atirado contra a dura verdade da morte de Flórida, não estava mais inteiramente certo do que tinha visto na noite anterior. Agora o velho sentado no corredor às 3 da manhã, na frente da porta do seu quarto, já não parecia tão real. O paletó que ela me mandou é uma espécie de ameaça de morte simbólica. A mulher nos induziu a comprá-lo.
Por alguma razão, não pôde simplesmente mandá-lo para mim. Primeiro eu tinha de pagar por ele. Acho que é possível dizer que a sanidade não é o seu ponto forte. Bem, pude perceber que havia alguma coisa errada assim que o paletó chegou. Veio numa porra de caixa preta em forma de coração. E talvez isso pareça meio paranoico, mas tinha um alfinete escondido para picar alguém. Havia um alfinete escondido no paletó? Picou você? Não, mas deu uma boa espetada na Georgia. Ela está bem? Será que havia alguma coisa no alfinete? Algo tipo arsênico? Não. Não acredito que a mente de Jessica Price de Piscataway, Flórida, seja assim tão estúpida. Profunda e intensamente louca, mas não estúpida. Quer me assustar, não ir para a cadeia. Ela me disse que o fantasma de seu querido padrasto veio com o paletó e que vai me fazer pagar pelo que fiz a Ana. O alfinete era provavelmente, sei lá, parte do voodoo. Fui criado perto de Penhandle. O lugar está formigando de gente da pior espécie. Comedores de gambás, moradores de trailers cheios de ideias estranhas. Você pode usar uma coroa de espinhos em seu emprego na lanchonete local sem chamar a atenção de ninguém. Quer que eu chame a polícia? Perguntou Danny. Estava retomando seu sangue frio. A voz já não parecia tão sufocada. Tinha recuperado um pouco da autoconfiança. Não. Ele está fazendo ameaças contra sua vida. Quem disse isso? Você. Eu também estou dizendo. Estava sentado bem aqui e ouvi tudo. O que você ouviu? Danny o encarou um instante. Depois baixou as pálpebras e sorriu de uma forma meio entorpecida. O que você disser que eu ouvi. Judy devolveu o sorriso, mesmo a contragosto. Danny era descarado. Naquele momento, Judy não conseguia lembrar porque às vezes não gostava dele. Escute, disse Judy. Tenho a minha maneira de lidar com isso. Mas você pode fazer uma coisa por mim. Ana mandou algumas cartas depois de ir para casa. Não sei o que fiz com elas. Não quer dar uma olhada por aí? Claro, de repente esbarro nelas. Danny estava novamente pouco à vontade. E mesmo que tivesse recuperado o senso de humor, não tinha recobrado a cor. Judy, quando você diz que tem a sua maneira de lidar com a coisa, o que está querendo dizer? Ele apertou o lábio inferior, franzindo a testa numa atitude de reflexão. Aquela coisa que você disse quando desligou. Falando sobre mandar pessoas procurá-la. Ir lá você mesmo. Você estava muito irritado. Nunca ouvi assim. Será que devo me preocupar? Você? Não, disse Judy. Ela talvez.